Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 22. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 22. Hoje é dia de Ceia do Senhor. Vamos ler o episódio da última ceia, quando Jesus instituiu a ceia que vamos participar hoje, desta forma. Então, Lucas capítulo 22, eu vou ler do 7 ao 20, mas vou melhor começar no 6 e ir até o 21. O texto diz assim: Judas concordou e começou a procurar uma oportunidade de trair Jesus, para que o prendessem quando as multidões não estivessem por perto. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: Vão e preparem a refeição da Páscoa, para que a comamos juntos. Onde o Senhor quer que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: Logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono: O mestre pergunta: Onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já está arrumada. Preparem ali refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: Estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhe digo agora que não voltaria a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: Tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Este é o meu corpo entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Mas aqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair. Amém. Vamos orar mais uma vez. Jesus, queremos receber a Tua palavra no nosso coração, de uma maneira que a nossa vida seja profundamente tocada. O Espírito Santo, ao meditarmos nesse texto, pedimos o Teu auxílio. Abre a nossa mente e o nosso coração e fala conosco e exalta o nome de Jesus. É nesse nome que nós oramos. Bom, era a última ceia. No dia seguinte, Jesus ia ser preso e crucificado. Jesus então dá orientação aos seus discípulos para prepararem essa última refeição. E era a época da Páscoa. Estavam a celebrar mais uma vez a Páscoa judaica. Então eles vão preparar a refeição no estilo judaico, como eles participavam. E Jesus parece que tenta evitar que Judas
antecipe as coisas da traição, porque no versículo 6, no versículo 21, nós vimos que Judas já estava a procurar uma oportunidade, já tinha negociado a entrega de Jesus, estava a procurar uma oportunidade. Quando acaba esse trecho que nós lemos, logo em seguida, Jesus já se refere ao traidor que está ali com eles. Então, parece que Jesus dá algumas orientações ali para Judas não querer antecipar, possivelmente, a entrega de Jesus. E o pessoal pergunta, onde vamos celebrar a Páscoa, Jesus? Ele fala, olha, para Pedro e João, vão lá, vocês vão encontrar uma pessoa com uma vasilha na cabeça e não fala onde era. E essa pessoa vai entrar numa casa e fala para o dono que eu pedi a casa emprestada, a sala lá no piso superior. E, na verdade, Jesus desejava muito essa refeição, como nós vimos. No versículo 16, nós vemos que ele não ia fazer mais essa refeição, mas ele promete que no futuro ela seria feita, ou seja, não é o fim, ele fala do seu sofrimento. Os discípulos não entendiam ainda muito bem, mas ele fala que ele iria voltar, que essa refeição lá no final do reino de Deus seria novamente partilhada. E, então ele queria mesmo ter esta última refeição de todo jeito com seus discípulos, porque nesta última refeição, nesta última celebração da Páscoa no estilo judaico, Jesus faz uma revolução. Ele dá novos paradigmas e não sei se os discípulos conseguiram no momento compreender tudo, mas foi de fato uma mudança de paradigma muito grande. Em primeiro lugar, Jesus dá um novo significado à Páscoa. Ele inaugura uma nova Páscoa. Páscoa sempre foi a celebração da libertação do povo de Deus do Egito. Estavam cativos no Egito, nós sabemos disso, e milagrosamente o povo libertado do Egito, depois de Moisés tentar negociar com o faraó várias vezes, depois das pragas, o povo é liberto do Egito e é orientado a sempre celebrar a Páscoa como memória desta libertação, desta grande libertação promovida por Deus. Os judeus, obedientemente, faziam isso todos os anos. Celebravam a Páscoa, relembrando a grande libertação do Egito. Porém, aqui no versículo 19 que nós lemos, do Lucas 22, Jesus diz que este é o meu corpo, ao pegar o pão, ao tomar o pão, este é o meu corpo entregue por vocês. Quando Jesus diz que este é o meu corpo, referente ao pão, Jesus assume-se como o cordeiro da Páscoa, no lugar do animal, cordeiro animal, que era sacrificado em todas as Páscoas, em todas as celebrações da Páscoa, inclusive esta. Pedro e João foram preparar a Páscoa e um animal foi sacrificado, foi a refeição deles. Então, Jesus inaugura uma nova Páscoa ao confirmar que o seu corpo, simbolizado pelo pão, é o cumprimento e substituição do cordeiro pascal. Não era mais o animal, mas o próprio Jesus se assume dessa condição. Em outro trecho do Evangelho, ele diz, eu sou o pão da vida, e Paulo, lá em Coríntios, escreve que Jesus é o nosso cordeiro pascal, certo? Jesus é o nosso cordeiro pascal. Então, ele ressignifica a Páscoa. Sua morte, que acontece no dia seguinte, vai trazer livramento ao povo de todos os lugares da terra. Então, ele amplia o alcance. O êxodo do Egito foi a saída do Egito, a libertação do Egito foi para um povo, e agora a morte de Jesus, sendo o cordeiro pascal, tem uma abrangência universal. Então a Páscoa é ressignificada. Seu alcance é muito maior. Ele inaugura uma nova Páscoa. Mas Jesus também
inaugura uma nova aliança. No versículo 20, nós lemos aqui que depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Então, este cálice que é tomado logo após a refeição, seria o terceiro cálice de vinho na Páscoa judaica, seria provavelmente o chamado cálice da redenção, isto no cerimonial judaico desta celebração. Se nós verificarmos aqui no versículo 17, já houve vinho que foi partilhado. Tomou um cálice de vinho e partilha entre vocês. Mas agora, depois do pão, a refeição, ele então distribui um novo cálice. E ele diz então que este cálice inaugura uma nova aliança, que resgata da escravidão do pecado todos os que creem no Messias prometido. E ao inaugurar uma nova aliança, precisamos lembrar que alianças são ratificadas, ou seja, confirmadas com o sangue do sacrifício. Então, se eu der não precisam abrir, mas se eu ler lá em Êxodo, capítulo 24, 7 e 8, o texto diz assim: depois pegou o livro da aliança e o leu em voz alta para o povo. Mais uma vez todos responderam: obedeceremos ao Senhor, faremos tudo o que ele ordenou. Moisés pegou o sangue das vasilhas, aspergiu-o sobre o povo e declarou: este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês quando lhes deu estas instruções. Então, toda aliança, e acabamos de ler a antiga aliança feita com o povo de Israel, toda aliança sempre foi confirmada com sangue. Então, a morte de Cristo, no dia seguinte, ao partilhar este cálice, vai inaugurar a nova aliança, que foi também prevista já por Jeremias. Eu gostaria de ler esse texto de Jeremias, não precisam abrir as Bíblias, se quiserem as referências eu posso dar depois. Então, Jeremias profetizou assim: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como um marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, na primeira aliança, a lei veio escrita em tábuas e agora, na segunda aliança, a lei está escrita no nosso coração. Então, a nova aliança prevista, profetizada, é cumprida agora em Cristo. Portanto, até então, até esta ocasião, o cálice simboliza o sangue do Cordeiro da Páscoa, aspergido nos umbrais das portas que livrou os israelitas da morte lá no Egito. Mas isso já apontava para Jesus Cristo. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus. E o cumprimento final disso se dá em Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, cujo sangue nos salvou da morte, que era merecida por causa do nosso pecado. Mas ele tomou o nosso lugar. Esta Páscoa, esta celebração, foi a última desta sequência judaica. Deste momento especial, tão desejado por Jesus, haveria um novo memorial. Não a relembrar o sangue de um cordeiro passado nos umbrais das portas, mas sim o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Uma última leitura que vou fazer está em Mateus 26, 28.
que diz assim, Jesus, neste mesmo episódio, em outra narrativa. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois entregou-o aos discípulos e disse, cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Que confirma a aliança. E se continuarmos a ler, ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Então, a última ceia celebrada por Jesus Cristo com seus discípulos deu a ele, Jesus, a oportunidade de usar os elementos que eram utilizados naquela refeição da Páscoa para fazer a transição da Páscoa da velha aliança para a ceia do Senhor da nova aliança, que, como nós lemos, foi confirmada com seu sangue. Uma aliança de que quem acredita no Messias, no seu sacrifício na cruz, tem a salvação e tem a vida eterna. E ao estabelecer a nova aliança, no seu sangue, ele estabelece um novo memorial. Um novo memorial é inaugurado. Ou seja, se nós olharmos para esta última refeição, para esta última Páscoa, no estilo judaico, para esta última ceia, nós vemos muita coisa nova acontecer. Jesus, de facto, faz uma revelação. Ele inaugura, institui uma nova Páscoa, uma nova aliança e um novo memorial. De facto, é uma revolução. Se os líderes judeus já desconfiavam de Jesus e já queriam eliminá-lo, com esta revolução, muito mais, então, eles desejavam fazê-lo. Por quê? Porque agora já não há mais sacrifícios. Não há mais necessidade de sacrificar animais o ano todo no templo, pois o sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi feito de uma vez por todas, sendo completamente eficaz. O sacrifício de Jesus é suficiente, basta para perdoar os pecados de toda a humanidade, desde o início até o final dos tempos. Não há mais a necessidade do templo e de todo o sistema religioso envolvido, todo o sistema sacrificial. Ou seja, Jesus nos dá um novo paradigma que ele mesmo já havia predito na conversa com a mulher samaritana que nós tanto falamos aqui. Quando ela pergunta, onde é que eu devo adorar? É nesse monte, é naquele monte, é em Jerusalém, não sei onde. Jesus fala, não. Vai chegar a hora, estava a chegar, que é a morte dele, em que vocês podem adorar em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade. Ele acaba com a religiosidade. Jesus, se nós lermos o livro de Hebreus, e não vamos fazê-lo aqui, mas se lermos atentamente o livro de Hebreus, vamos ver que Jesus é o sumo sacerdote de uma ordem superior e é o cordeiro ao mesmo tempo. Vemos que o véu do templo foi rasgado com a morte de Cristo. E temos livre acesso ao trono da graça, por causa do sacrifício de Jesus. Por aquilo que ele fez por nós. Na verdade, o sangue de Cristo quebra o velho padrão daquela oscilação entre contaminação e purificação. O problema contínuo do pecado fez necessária, naquela época, a repetição de rituais de purificação e reconsagração, ano após ano, debaixo da velha aliança. Porém, o sangue de Jesus providenciou de uma vez por todas a purificação e a consagração ao serviço do Senhor sob a nova aliança. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz é fundamental para a fé cristã. É fundamental para a nossa vida, para a nossa salvação. É fundamental para a teologia cristã da adoração. Porque a entrega sacrificial dele foi um ato de adoração a Deus e um modelo para nós. Jesus Cristo faz toda a diferença.
Ele fez uma revolução. E uma revolução a nosso favor. Uma revolução a nosso favor. Por nos amar profundamente. Nos libertou de religiosidade. E nos deu livre acesso ao trono da graça. Através do seu sangue, do seu sacrifício na cruz. Essa última ceia tem um conteúdo especial. Porque Jesus, ele estava mesmo ansioso e desejoso de fazê-la. Porque ele tinha tudo isso para nos comunicar. Uma revolução aconteceu. Uma mudança muito grande de paradigma. E que podemos desfrutar. Que podemos nos beneficiar gratuitamente, sem merecer. Por amor. Por amor dele por nós. Para o nosso resgate. Para a nossa salvação. Para a vida eterna. E ele nos dá um memorial para repetirmos até que ele retorne. Um memorial para fazermos a celebrar a ceia do Senhor até que ele volte. Até que ele volte. E ao fazermos um memorial é como se estivéssemos presentes no junto à cruz, no momento em que ele foi sacrificado. A palavra memorial, utilizada nas línguas originais da Bíblia, ou lembrança, ou memória, ou coisa assim, tem essa conotação de ligar as gerações ao mesmo facto. Então, olhamos para trás, estamos ligados às gerações que desfrutaram do mesmo ato divino a nosso favor até a cruz. Mas também promovemos para gerações futuras uma ligação com esse mesmo ato até que Jesus volte. O significado do memorial é isso. Somos participantes do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Jesus foi mesmo revolucionário. Foi mesmo revolucionário. E fez tudo isso por nós. E ele afeta profundamente as nossas vidas. Ele faz toda a diferença nas nossas vidas. E a Rebeca vai falar um pouquinho do que Jesus fez na vida dela. Olá, bom dia. Algumas pessoas não nos conhecem, me conhecem, porque há pouco tempo frequentamos a vossa igreja. Nós antes morávamos na Suíça, moramos 3 anos, mas na verdade eu sou brasileira e já há 30 anos que moro em Portugal, mais ou menos 30 anos. Cheguei com 9 anos. Ontem tivemos um encontro para facilitar a aculturação de brasileiros, e o pastor Rodolfo e a esposa convidaram para falar sobre a minha experiência como pessoa que cresceu entre 2 culturas. Brasil, a cultura dos meus pais, não tínhamos ligação com Portugal antes, nem sequer temos familiares cá, e Portugal foi onde eu cresci desde a minha infância. E os meus pais vieram como missionários no início, depois acabaram por cada um seguir a sua carreira mais tarde, mas inicialmente foi essa, ou seja, eu cresci também num meio cristão, evangélico. No Brasil era presbiteriano, aqui rapidamente foi batista, né, porque não havia igrejas presbiterianas na altura. Mas apesar de conhecer a palavra, e lembro-me na infância ter tomado uma decisão, durante, e principalmente depois de ter chegado aqui, ter vivido várias desilusões. A primeira porque eu imaginava que havia neve. E nós chegamos em dezembro e não vi neve nenhuma. Era em Braga, ainda por cima disseram que era o pinico do céu. Desculpa. É verdade, porque chove o ano todo. Então foi
com algumas desilusões, e durante a minha adolescência eu não queria saber de Deus. E aos 15 anos tomei a minha primeira decisão, mas teve que ser no Brasil, foi durante umas férias e no encontro, que era o local onde eu me sentia mais segura e onde eu me identificava com a forma de expressão, de louvor e adoração. Então foi a minha primeira decisão, e foi também o primeiro amor. Voltei cheia de fé e comecei a pregar na escola. E foi a segunda desilusão, que foi sofrer um grande bullying por causa de falar de Jesus na escola. E foi na altura também da Igreja Universal do Reino de Deus, em que eles estavam a crescer. Então as pessoas chamaram imediatamente, que diziam que eu era da Igreja Universal do Reino de Deus. E aquilo inicialmente eu tentei que não me afetasse, mas depois de alguns anos realmente afetou. E mais tarde, quando eu entrei para a faculdade, eu penso que o processo de conversão, às vezes, isso é muito da cultura mais brasileira, o processo de conversão é uma decisão, é um dia. Né? Mas no meu caso, eu penso que foram 10 anos de processo de conversão, ainda até hoje, naturalmente, mas em termos de compreensão do sacrifício e da pregação de hoje, do que Jesus estava a anunciar na última ceia, da sua entrega, do seu sacrifício pelo perdão dos nossos pecados, não é? E da graça. Essa compreensão veio ao longo de 10 anos. E a segunda vez já foi por causa da cultura. O que eu precisei foi da cultura cristã evangélica portuguesa. Foi durante um encontro do GBU. Foi num contexto completamente diferente da primeira. Foi no dia do silêncio, para quem já foi nos encontros do GBU, conhece esse dia. Um dia de silêncio, de jejum. Na minha solitude, na natureza, foi o segundo encontro e compreensão profunda da graça, do que era a graça. E a partir daí realmente houve uma viragem. Eu tinha 24 anos, houve uma viragem em termos de compromisso, de segurança, inclusive ao nível de identidade. Não é? Tendo crescido entre as duas culturas, é mais difícil formar a identidade. E era um pouco esse o testemunho que eu queria contar. E também tendo a ver com o que o pastor disse, a nova forma de adoração, não é? Não precisei de intermédios, não é preciso através de Jesus, ou seja, na nossa solitude, no silêncio, ou de outras formas, que Deus pode se revelar, às vezes é no meio de um grande barulho, depende de cada um, não é? Mas que Deus pode se revelar a nós e podemos fazer esse encontro que é realmente transformador e que traz fundamento à nossa toda a existência. É isso, obrigada. Obrigado, Rebeca. É isso mesmo, Jesus transforma vidas, certo? Eu sei que todos aqui poderiam dar o seu testemunho do que Cristo está a fazer na sua vida, já fez, está a fazer e vai continuar a fazer. Mas hoje vamos ficar com o testemunho da Rebeca, conhecemos um pouco melhor a Rebeca e a sua família e vamos agora participar da ceia do Senhor com este memorial, com este novo memorial que Jesus inaugurou, lembrando o que ele fez na cruz, e vamos repetir até o fim, vamos repetir esse memorial até o fim, lembrando que sempre que fazemos isso, anunciamos a sua morte. Então a ceia tem uma conotação missionária também, de anunciarmos a sua morte. Então vamos nos lembrar disso também, que ele fez tudo isso para que as pessoas pudessem ter acesso ao Pai. E cabe a nós comunicarmos o que ele fez, para que as pessoas possam saber
e se chegar a Jesus. Tá bem? Eu gostaria de chamar o Armando e a Mitó, por favor, para distribuírem o pão e o vinho. Vamos receber e depois comemos e bebemos todos juntos. Enquanto isso, vamos continuar em reflexão e vamos ouvir mais uma canção.